Primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira o fim de todas as restrições contra a Covid-19, afirmando que o país tem níveis de imunidade suficientes para confiar na vacina e em tratamentos, apesar da oposição política e a relutância das autoridades de saúde do país. Nem mesmo a notícia no domingo de que a rainha Elizabeth II teve teste positivo para o coronavírus fez o premier britânico mudar de ideia. Com o anúncio da estratégia denominada Vivendo com a Covid-19, realizado na Câmara dos Comuns, o governo acaba com a obrigação legal de auto-isolamento dos infectados a partir de quinta-feira e com sua política de testes gratuitos para detectar a doença a partir de abril. Arriscada essa posição do Johnson, o Rigon, ou seria talvez uma vanguarda, uma luzinha no fim do túnel? Eu acho que é bom que aconteça por lá. E a gente aqui sabe depois se funcionou ou não. Mesmo porque o próprio primeiro-ministro foi vítima, né, do negócio que ele negava. Até então ele era negacionista. A questão de ciência ela é muito mais avançada que aqui. A gente está nesse delay faz tempo, desde o começo da pandemia. Então, acho sim interessante, tem que começar a testar as coisas e ver se elas podem funcionar assim. Professor Itamar. Bem, eu acho que essa semana, inclusive, vai ser uma semana muito importante porque o embuste, né, os dogmas revestidos de ciência começam a cair, né? Esse é um sinal. Um sinal, inclusive, que parece que os negacionistas daqui andaram passando por lá também e os jornais, inclusive, já trazem que a rainha está sendo medicada com aquele medicamento que a gente não pode nem falar o nome aqui, né? Acho que o Randolfo Rodrigues vai ter o chilique daqueles, porque eu ouvi uma vez de um colega dizendo que aquilo é um remédio de verme, né? Aí eu perguntei, você sabe como é que age um remédio de verme? Ele não sabia me explicar. Eu perguntei também, sabe como é que age a vacina? Ele também não sabia me explicar. Falei, então fica difícil. Aí eu perguntei, você sabe como é que funciona o motor 4 tempos? O motor de um carro 4 tempos? Ele também não sabia. Falei, então eu não vou discutir com você, que você não sabe como funciona nada, né? Então eu acho assim que tem uma palestra, inclusive, curtinha, uns 20 minutos, do doutor José Augusto Nasser, que ele deu no Senado, acho que a semana passada, numa comissão do Senado, que as pessoas precisariam ver aquilo, né? Ele vai mostrando a questão da Omicron, ele vai mostrando a questão das reações adversas que são produzidas por imunizantes, em especial do mensageiro RNA, melhor dizendo, e que as pessoas fazem uma defesa ardorosa sem ter a menor noção científica de como aquilo funciona no organismo das pessoas, né? Então eu acho assim que não é só o caso da Inglaterra, tem outros países que já liberaram geral, e isso é uma tendência que todos os países devem tomar, né? E que ora esperamos que o Brasil também enxergue o óbvio. Ok, vamos lá. Vou passar agora para o Lanza. Olha, eu tenho, assim, como uma postura de um conservador mesmo, eu diria assim, que devemos ser prudentes ainda no momento. Eu vejo que os testes são necessários, assim, como foram feitos no caso da vacina, como estão sendo feitos com, acho que é o Paxlovid, o medicamento da Pfizer, né? Eu acho que os testes de queda de algumas restrições são necessários, já que a gente tem que conviver com o vírus se tornou endêmico, ou seja, ele não sai da sociedade. Mas eu vejo que a um certo ponto pode ser arriscado devido à variante Omicron e agora a variante B2 também, que tem um alto grau de infecção. Então, assim, eu vejo que é uma medida muito positiva do Boris Johnson, mas ainda fico com um pouco de pé atrás, porque não sei se seria um momento que poderia causar mais uma onda de infecções na Inglaterra e o surgimento de mais uma variante na Inglaterra. Celestino. Eu concordo com o Boris Johnson, e a rainha tomou Estromectol, né, para não falar o nome do outro remédio. As restrições do Reino Unido já aconteceu na Holanda, já aconteceu na Espanha, já aconteceu em parte da Itália, em parte de Portugal.
alguns estados, nos Estados Unidos, as restrições já fazem mais de 2 anos, um ano e meio. Então, assim, eu acho que o mundo está voltando ao normal, porque está vendo que a variante é uma gripe, né? A gente vai ter que conviver com ela. Quem que puder continuar usando máscara, que use, álcool em gel. As vacinas estão aí, quem quiser tomar, que tome. E o passaporte sanitário deve ser regulamentado para quem quiser também, né? Eu acho que as festas que porventura seja do poder público e quiserem colocar passaporte sanitário, que coloquem. Então acho que tá mais que certo o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson. Eu acho que a gente deve começar a repensar aqui também, porque se eles estivessem tão preocupados, já tinham devolvido os leitos que retomaram de várias cidades aí, os governadores, né? Paulo Vidigal. Bom, penso que essa atitude do governo inglês não quer dizer que nós devemos acender uma bandeira verde para a nossa situação. Vale lembrar que a Inglaterra e alguns países da Europa ali começaram muito cedo. Lá na Inglaterra, em especial, foi o país que respeitou a ciência, né? Então começaram muito cedo a tomar as medidas, a questão de vacina e tudo. Então, assim, primeiro, não dá para comparar a nossa realidade com a realidade da Inglaterra. A gente tem uma outra realidade, um outro país, um outro tudo. Lembrando, como eu acabei de dizer, que a realidade é tão diferente que nós, salvo engano, nós começamos a vacinar em janeiro de 2021. O nosso país, salvo engano, começou a vacinar em janeiro de 2021. Lá em janeiro de 2021, nós tínhamos cerca de 194 mil mortes. Nosso país tinha cerca de 194 mil mortes em dezembro de 2020, para ser mais exato. Então, não é uma simples gripe. Não é uma gripezinha. Tirou a vida de mais de 600 mil pessoas, certamente de alguma pessoa que você conhece ou talvez um familiar seu. Então, não é uma gripezinha, como foi colocado. Teorias de conspiração, uso de medicamentos. Então, assim, a gente precisa, de fato, continuar levando as coisas a sério. Ô, Francês, o Paulo Vidigal trouxe essas questões. Eu queria colocar mais uma coisinha. A Europa, daqui para frente, o clima começa a esquentar. Daqui para frente começa a esquentar, enquanto no Brasil começa a esfriar. Isso tem alguma influência para uma possível tomada de decisão? Acredito que sim, que diz que o Covid é mais ativo nas temperaturas frias, né? E além do mais, aí tem uma característica bem inglesa. Os ingleses são teimosos por natureza, né? Eles resistem ao que os outros não resistem. Eles têm o volante do carro do lado direito, eles mantêm uma família real, que é tradição apenas, né? Mas isso é muito bonito. E o Boris Johnson também está fazendo uma jogada, está jogando uma baita de uma cortina que o pessoal quer derrubá-lo, e ele está arrumando algo para preocupar a população e todo mundo focar nisso também, para ele continuar a se manter com o cabelo desgrenhado lá à frente deles. E esse fim de restrições também contrasta, né? Porque a rainha está com Covid. Então, ele está criando um baita pano de fundo para ele continuar resistindo, como é a característica dos ingleses.